Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre vários temas relacionados à criança interior e hoje nós vamos abordar isso tanto na perspectiva do que pode ser utilizado na nossa vida, quanto também você como terapeuta, você como mentor, você como coach, até você como professor. O que essa ideia de criança interior pode impactar no que você faz? Será que realmente isso pode trazer algum tipo de clareza para você naquilo que você faz hoje e até ajudar outra pessoa de alguma maneira? É o que a gente vai descobrir por aqui. Vamos começar nos questionando, né, sobre qual a importância da criança interior para nós, segundo o Eneagrama. Qual é a importância da gente entender isso? Qual é o diferencial que isso faz na nossa jornada dentro do processo do Eneagrama, dentro do processo do autoconhecimento? O que isso faz de diferença na nossa vida? Bom, a primeira grande diferença, a primeira grande coisa significativa é que a criança interior, quando a gente pensa nela, ela tem várias dimensões. Eu vou falar dessas dimensões ao longo da nossa live e a gente vai entender que a criança interior é onde começa tudo, né? Na realidade, dentro dessa perspectiva da criança interior, a gente está abordando a perspectiva daquela parte nossa que ficou lá na infância. Essa parte nossa que ficou lá na infância, ela é a grande chave, tanto para a nossa reconexão com a essência, quanto é a chave também de cura de muitas questões que nós temos na nossa vida. Quando nós entendemos isso, quando a gente entende o que é essa criança interior, quando a gente entende o que está lá, a gente descobre toda a estrutura da personalidade simultaneamente. Por quê? Porque toda a estrutura da personalidade ela foi sendo construída, formatada para garantir que esta criança ficasse protegida daquela ameaça que ela já teve que enfrentar sozinha. Então a gente vai perceber que em algum momento nós, como criança, passamos por uma situação de alto impacto emocional ou por várias situações pequenas que foram somadas, trazendo para a gente uma ideia específica de mundo. Uma ideia onde o mundo era algo ameaçador, onde eu precisava me proteger, onde eu precisava me garantir a minha segurança, garantir a minha proteção, garantir a minha existência. E aí a personalidade vai sendo estruturada em nome disso. Agora é muito importante a gente entender que nesta ideia da criança interior, a gente pode estar se perguntando até assim, André, mas como é que eu posso utilizar isso? Isso aí, em que situação da vida que eu posso utilizar esse conceito da criança? Como é que isso pode ser útil na minha vida? Então, tem a utilidade no sentido de que você, compreendendo essas questões, você vai entender onde é que está a ferida central da sua personalidade, a ferida central do seu ser. Entender a ferida central nos traz clareza daquilo que a gente tenta evitar com todas as forças, que a gente tenta evitar com toda a nossa capacidade. Por quê? Porque é aquilo que mais nos assusta, é aquilo que mais nos causa dor. E cada tipo de personalidade tem uma ferida específica. Inclusive, quando eu vou falar aqui na criança ferida de cada tipo, que eu vou falar sobre isso, eu vou dizer qual é a ferida central de cada uma delas, né? E como é que a gente percebe isso na nossa vida. Então a gente vai entender que a primeira coisa é quando eu compreendo isso, eu posso utilizar isso na minha vida com meu autoconhecimento. Por quê? Porque eu começo a perceber quais são os comportamentos que eu tenho para atender a voz interna que essa criança traz para mim. Então existem momentos na nossa vida que a gente passa por situações onde a gente se vê, às vezes,
voltando a ser aquela criança. Por exemplo, vou dar várias situações, né? Ontem eu vi uma situação muito verídica de uma pessoa que estava passando aqui, teve uma grande tempestade, teve um grande vendaval, e a pessoa ficou apavorada achando que ia morrer. É verídico? É verídico. Mas isso tem a ver o quê? Isso tem a ver com a situação que a pessoa viveu em algum momento e a pessoa associa aquilo com a sensação de desproteção, de se sentir desprotegido, de sentir que não tem ninguém para cuidar. E isso é uma situação esporádica da vida. Outra situação, a gente vê que nesse jogo que está acontecendo ali, do Big Brother, muita gente segue, muita gente comenta, tem das pessoas que está lá participando, que é até famoso, que é um cara lá chamado de Projota, que ele, em vários momentos, ficou extremamente irritado com as pessoas. Por quê? Porque ele estava participando de um jogo, alguma coisa assim, e ele se sentiu rejeitado, excluído, não se sentiu visto. E aquilo fez com que ele tivesse reações muito contrárias às outras pessoas que estavam participando do evento lá do jogo. Assim somos nós na nossa vida. A gente passa por situações onde a gente se sente desprotegido, a gente se sente pequeno, a gente se sente sem força, a gente se sente invisível, a gente entra naquele processo da criança interior sem perceber, indo de novo em direção àquele movimento interno de se proteger daquele medo externo que nasceu lá naquela nossa questão na infância. Então, o que acontece? Quando eu tenho consciência disso, eu consigo reconhecer a voz da criança falando dentro de mim. E quando eu reconheço essa voz dentro de mim, eu sou capaz de dialogar com ela. Se eu conseguir reconhecer a voz da minha criança interior, eu consigo dialogar com ela. E dialogando com a criança, eu consigo vencer muitos dos meus sabotadores, vencer muito das coisas que limitam a minha capacidade de ser feliz e até de me relacionar bem com meus pais, principalmente, com as pessoas com que eu convivo. Então, automaticamente, a gente percebe que entender da criança vai trazer muitos ganhos para a nossa vida pessoal. E você, como um terapeuta, você, como um profissional que trabalha com o ser humano, né? Porque aí eu estou falando com vários profissionais simultaneamente, cada um vai adequar a sua realidade. É muito importante você entender dessa criança. Por quê? Porque em algumas situações essa criança ela vai aparecer para tentar garantir que a pessoa que está passando pelo processo de desenvolvimento entre de novo naquela zona de conforto. Não porque a criança não queira que a pessoa adulta se desenvolva, mas porque tudo que é muito novo, tudo que gera uma grande mudança, dispara de novo na nossa criança a possibilidade desse novo trazer para nós aquela sensação desconfortável que a gente sentiu. Então, quando nós atuamos como coaches, como mentores, quando você vai atuar até como um professor, né? É muito importante você entender que em alguns momentos você precisa dialogar com aquela criança da outra pessoa. É muito importante, por exemplo, quando a pessoa ela quer dar um exemplo que já aconteceu comigo. Em uma turma, já aconteceu várias vezes, por sinal, né? Vou falar aqui de um que veio à minha cabeça. Em uma determinada turma que eu estava ensinando o Enneagrama, eu percebi o quê? Que em um determinado momento tinha uma pessoa que estava o tempo todo fechada, o tempo todo ali com o semblante fechado, acuada, a pessoa começou a entrar numa postura meio na defensiva. E em determinado momento, essa pessoa começou a falar mal dos outros tipos, né? Então, conforme eu ia explicando, aquela pessoa ia dizendo assim, nossa, deve ser muito ruim ser tipo 7, que não constrói nada na vida. Nossa, deve ser muito ruim ser tipo 6, que tem medo de tudo. E, normalmente, quando a gente está dentro de um processo de aprendizagem do Enneagrama, eu sempre bato muito na tecla
de que a primeira coisa que é importante para a gente estar ali é o processo de empatia. Então, sempre que você fizer qualquer tipo de atividade comigo, você vai ver que em alguma hora eu vou falar sobre a empatia. Antes até de falar do Enneagrama, é importante falar sobre empatia. Até dentro da formação profissional, principalmente na formação profissional, nós temos uma aula falando sobre isso, sobre a importância da empatia. No curso que eu lancei, que é o curso Enneagrama na Prática, para a pessoa que quer usar Enneagrama para o seu autoconhecimento, tem uma aula todinha sobre bloqueadores da empatia. Por quê? Porque o Enneagrama ele é um caminho para a empatia. Então, automaticamente, a gente percebe que às vezes a pessoa ela está ali no processo, ouvindo a criança, ouvindo os medos, tomando consciência do tipo dela e caindo todas as fichas, e ela volta a se sentir acuada. E isso, na hora que eu estava explicando sobre os tipos do Enneagrama, a pessoa começou a atacar os outros tipos e eu observei aquele comportamento e perguntei o que estava acontecendo, e a pessoa, não é porque eu acho que isso é ruim, eu acho que aquilo é ruim. E aí eu disse assim, olha, eu entendo que no seu ponto de vista você possa estar vendo essas outras perspectivas diferentes, mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, como seria se sentadinho aí ao seu lado estivesse a pessoa que você mais ama na sua vida e tivesse alguém exatamente como você nesse momento, falando que o tipo de personalidade que a pessoa que você mais ama na sua vida é ruim, é incompetente, não serve para nada e tantos outros adjetivos que você utilizou. Como é que você lidaria com isso? Então, naquele momento, a pessoa teve um choque. E aí eu fui puxando ela para entender o que está acontecendo. Depois eu chamei ela em particular no momento lá do intervalo e fui conversar com ela e eu vi que, na realidade, a pessoa que estava tendo essa reação era uma pessoa do tipo 8 do Enneagrama, que se sentiu extremamente assustada, extremamente acuada, porque os 8 gostam, né, de estar no controle, gostam de sentir-se poderosos. E como aquela pessoa, naquele momento, ela começou a perceber que o que estava sendo dito, que era o conhecimento do Enneagrama, desnudava ela, trazia uma espécie de clareza tão forte que ela se sentia nua, ela se sentia indefesa, voltando para aquela sensação de vulnerabilidade que a criança tipo 8 tem. E ao mesmo tempo, ela tomava consciência da outra sensação que é incômoda para as crianças tipo 8, que é a sensação de serem enganadas. Né? As crianças tipo 8 em algum momento se sentiram assim enganadas, sentiram que alguém se aproveitou da inocência delas. E nesse movimento elas se fecham. Então, ela na realidade estava sofrendo, ela na realidade estava sentindo tanta dor quanto qualquer outra pessoa que estava ali no processo de autoconhecimento. A grande questão é porque o processo dela de acessar e lidar com a dor é um processo reativo. Naquele momento em que ela começou a reagir, eu entendi que não era mais com a adulta que eu estava falando, que naquele momento quem estava falando era a criança desesperada para sair daquele ambiente que naquele momento parecia ameaçador para ela. E é muito importante, por isso que eu digo assim, as pessoas, né, quando você vai falar de Enneagrama para alguém, você tem que tomar muito cuidado. Porque é muito empolgante quando a gente vai falar de Enneagrama, e eu vejo, a gente às vezes vê assim, nossa, tem pessoas que começam a falar de Enneagrama e até se posicionar como futuros professores, a gente não sabe qual é a bagagem que essa pessoa tem. Porque quando você fala do Enneagrama, naturalmente você desnuda a pessoa. E isso não tem nada a ver com a sua competência de fazer algo com alguém, no sentido que eu estou dizendo assim, tem muita gente que se engana,
Porque começa a falar do Eneagrama, as pessoas começam a dizer, nossa, mas isso é incrível, nossa, mas isso é fantástico, nossa, mas isso que você me trouxe mudou minha vida. E às vezes a pessoa acha que ela está falando e ela naturalmente está pronta para isso, só que na realidade o que está impactando não é a pessoa, o que está impactando é o próprio Eneagrama. É o Eneagrama que por si só tem esse poder transformador. É o Eneagrama que por si só tem esse poder de revelar aquela verdade para a gente, de tirar a venda dos olhos. E aí existe uma grande chance da gente se cegar nesse processo. E eu digo isso por quê? Porque quando você fala de Eneagrama, você vai diretamente tocar na criança interior da pessoa. Por isso que é muito importante você ter cuidado. Por isso que é muito importante você estar atento, você estar atenta com a maneira como você vai transmitir esse conhecimento, para garantir que ele seja algo que realmente seja bom, que seja positivo, né, para a pessoa que está ouvindo. Então a primeira coisa é essa. A gente entender que entender da criança interior vai nos ajudar na nossa vida pessoal, vai nos ajudar nos nossos relacionamentos e que nós podemos usar a criança interior para trabalhar várias coisas. Eu posso utilizar a criança interior, é importante eu entender da criança interior, por exemplo, para poder lidar no meu ambiente profissional? Sim. Às vezes você é um líder, está numa empresa e você sabe que tem momentos que você conversa com um determinado colaborador, funcionário, que você percebe que ele não está nele, ou que ele, naquela hora que você está falando, ele não está receptivo. É como se ele estivesse fora da realidade dele. Ou é como se ele tivesse armado. E naquele momento, quem está ouvindo aquilo ali não é ele, quem está ouvindo aquilo ali é a criança que habita dentro dele. Então, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que quando a gente consegue reconhecer a voz da criança que habita dentro de cada um, quando a gente consegue reconhecer a fala da criança de cada tipo, a gente ganha a capacidade de conseguir se comunicar diretamente com ela sem precisar fazer nada do outro mundo. É entendendo o que cada criança está buscando. Então, por exemplo, se eu estou conversando com o tipo 6 do Eneagrama, e eu estou dando um feedback para o tipo 6 do Eneagrama, dentro de uma empresa e a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar tensa, começa a ficar reativo, eu entendo que aquilo ali é um comportamento da criança tipo 6 que está assustada. E o que é importante para mim? É importante para mim ser capaz de reconhecer isso e dizer, olha, pode ficar tranquilo, viu? Fique calmo. Ou antes mesmo de eu começar aquela conversa, eu começar a dizer, olha, fica calmo, fica tranquilo, porque isso que a gente vai fazer é apenas um feedback para poder gerar uma melhoria para você. Então eu posso, inclusive, me antecipar e já dar uns gatilhos para que a criança não entre em ação. André, e dentro do processo terapêutico, né? É possível no processo de coaching, no processo terapêutico, isso é realmente muito útil, porque os terapeutas, né, principalmente os psicólogos, psicanalistas, eles têm um ouvido muito treinado para isso, né? Para reconhecer essa fala e saber qual é a mensagem que está sendo trazida. E aí automaticamente facilita, por quê? Porque quando você conhece o perfil de personalidade do seu cliente, você já tem uma noção de qual é a tendência, qual é a predominância, né? Porque como eu digo hoje, principalmente quando eu falo para os psicólogos, que eu sei que eles sabem dessa coisa de que nada é definitivo, né? Nós somos um ser, um indivíduo, né? E como indivíduo, não existem regras, existem ali direcionamentos que a gente pode observar que estão sendo tomados. Então, eu sempre digo que a gente precisa entender que você está ouvindo a voz que aquela criança daquele tipo normalmente costuma manifestar.
Mas ela pode manifestar outras vozes? Pode. Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, ele sabe reconhecer a diferença dessas vozes também. Mas eu acho que o mais importante para você que é psicólogo, para você que é terapeuta, né, psicoterapeuta, é entender a perspectiva que o Eneagrama traz dessa criança feliz, dessa criança ferida e dessa criança anímica. Perceber o dinamismo dessas três perspectivas e ver como elas podem estar impactando no processo terapêutico do seu cliente. Ah, André, eu sou mentor, eu sou coach, eu também posso observar isso e de alguma maneira isso trazer um resultado diferenciado para o meu processo de coach, para o meu processo de mentoria, com toda certeza. O Eneagrama ele vai nos trazer essa clareza, né? Vai trazer essa clareza de como é que a gente entende essa maneira de cada criança lidar com a realidade. E mais do que isso, o Eneagrama ele vai fazer com que a gente consiga compreender de forma muito clara na linguagem que a criança utiliza. Como assim? Porque nós, como coaches, como mentores, como outros profissionais da parte da terapia holística, que não somos necessariamente conhecedores de pessoas no mesmo nível que os psicólogos, né? Automaticamente a gente tem que usar o Eneagrama como esse recurso, essa ferramenta de acesso à compreensão do que está sendo dito pelo outro. Então, naturalmente, a gente vai perceber o quê? Que quando eu estou num processo de coaching, eu posso muito bem estar vendo uma pessoa que está ali, meu cliente coach, dizendo para mim, jurando de pé junto, que ele quer alcançar aquele objetivo, que ele quer porque ele quer, porque ele quer, e ele vai e faz outra coisa diferente. Ou ele dá outros sinais diferentes com o corpo. Aí a gente diz assim, como é que a pessoa pode estar nessa incongruência? A pessoa está nessa incongruência, na realidade, por quê? Porque você está ouvindo o adulto falar, mas quem está reagindo é a criança. Então a criança, ela guarda a chave dos principais sabotadores da nossa personalidade. E aí o que acontece? Nós somos as pessoas que precisamos entender bem disso para poder a gente adaptar a nossa linguagem a essa criança. Quando você adapta a sua linguagem à lógica daquela criança, daquele tipo, ela se torna muito mais receptível para poder tanto dizer para você o que realmente ela está vendo ou sentindo como medos, inseguranças, que podem lá na frente sabotar o teu processo de mentoria, lá na frente sabotar o teu processo de coach, e automaticamente você conseguindo ver isso, você se antecipa e ajuda também a pessoa, o seu cliente, a se antecipar a esse sabotador, se antecipar a esse comportamento que pode se manifestar e pode prejudicar todo o andamento do projeto. Quem são essas crianças que estão dentro da gente? Você fala da criança interior, eu achava que só tinha uma. Agora tu tá me falando, parece que tem não sei quantas crianças. Que tanta criança é essa? Tem uma creche dentro de mim. Que creche é essa? Que tanta criança é essa? Que creche é essa que está aqui dentro? Eu vou mostrar para vocês a creche, para vocês entenderem. Então, olha, o que acontece? Nós temos aqui o nosso símbolo do Eneagrama. Vamos entender como é que cada coisa funciona. Como eu sou agora o tio, eu tô todo didático, Eu vou colocar aqui no símbolo do Eneagrama a nossa criança ferida. Onde é que a nossa criança ferida fica? Eu vou usar o exemplo do tipo 1 primeiro. Ó. Então, eu vou botar aqui que a primeira criança, que é a criança ferida, ela se encontra onde? Ela se encontra na nossa própria personalidade. A nossa criança ferida, ela se encontra dentro da lógica da nossa personalidade. Ela está lá dentro de nós. É exatamente como uma lembrança constante daquilo que nos ameaçou em algum momento da nossa vida e que por isso a personalidade foi sendo estruturada. Então,
a criança ferida, ela é o ponto que fica exatamente na estrutura da nossa personalidade. A personalidade vai sendo construída em torno dela. A personalidade, na realidade, ela vai sendo essa muralha, essa proteção, essa armadura que a gente vai colocando, como quem coloca, por exemplo, um gesso numa perna ou num braço que a gente feriu, que a gente quebrou. Então, por exemplo, se a gente quebra um braço, se a gente quebra uma perna, naturalmente a gente precisa proteger, né, essa parte para evitar que esse machucado volte a se repetir, né? Tipo, eu não posso estar com a perna machucada, vir a outra pessoa, porque é assim, quando a gente machuca uma parte do corpo, né, você machucou o dedo. Não se preocupe, todo mundo agora vai conseguir pisar no seu dedo. Eles vão ter uma força da gravidade que ela vai puxar o pé de todo mundo pro seu dedo. E aí, automaticamente, para evitar que toda a gravidade caia sobre o seu dedo, sobre o seu pé machucado, o que você faz? Você bota uma botinha, né? Uma botinha de gesso. E a botinha de gesso serve para quê? Para impedir que outras pessoas machuquem seu pé, para impedir que você leve uma topada e machuque mais, né? Para garantir que a sua perna fique num estado de repouso e proteção para se recuperar. A nossa criança ferida fez a mesma coisa. Ela, em algum momento, se sentiu magoada, ferida, triste, machucada. E esse machucado impactou na vida dela ao ponto dela dizer: eu preciso me recuperar, eu preciso colocar um gesso para que esse gesso proteja e evite que eu volte a sentir isso na minha vida. Então, quando eu tomo consciência disso, eu percebo uma outra coisa. Eu percebo que eu posso iniciar um processo de cura. Quem está, por exemplo, na formação profissional em Enneagrama sabe que nós temos vários movimentos que a gente pode fazer com as flechas. E a criança interior, o trabalho da criança interior, ele é feito de forma muito forte utilizando o conhecimento das flechas. Então, se você é um terapeuta, se você é um coach, se você é um mentor e você vai trabalhar a criança interior com o seu cliente ou seus clientes, né? Você pode fazer um trabalho em grupo, você pode fazer uma vivência coletiva. André, é possível? Claro que é possível. Então, se você vai trabalhar a criança interior, o caminho para você trabalhar esta criança interior é o caminho das flechas. Ela precisa ser trabalhada pelas flechas. E a primeira flecha é a flecha que a gente chama de flecha de segurança ou também a flecha de impulso, né? Se a gente for para lá sem querer, se a gente for para lá no padrão inconsciente, é flecha de segurança. Se a gente for para lá conscientemente, é flecha de impulso. Então, por exemplo, o tipo 1, ele vai para onde? Ó, vai para o tipo 7. Ó. Ó aí, todo didático. A gente tem o tipo 1, que a criança ferida está na personalidade, e quando o tipo 1 quer se trabalhar, ele vem para onde? Ele vem para o tipo 7. Ó, ó, ó. Então, o tipo 1, ele vem para o tipo 7. Quando ele quer se trabalhar, ele vem trabalhar aqui. Aqui, no ponto de segurança, a gente costuma dizer que existe a nossa criança anímica. O que é essa criança anímica? Anímica vem da ideia de ser a criança de alma, a criança essencial, a parte mais bonita da criança que ficou lá na nossa infância, mas antes do trauma, antes da ferida. É aquela parte da nossa criança que faz parte dessa nossa essência, dessa nossa alma, né? Então, a gente vai perceber que ela traz um grande aprendizado. Então, quando a gente vem aqui para esse movimento
a gente vem no processo de cura de resgatar aquela parte que ficou dentro de nós. Então, por exemplo, o tipo 1, quando ele vai resgatar a parte da criança tipo 7, a criança espontânea, a criança alegre, a criança brincalhona, a criança leve que havia dentro dele. Então, ele resgata essa leveza. Quando o tipo 1 resgata essa leveza, ele consegue acessar também a criança feliz. E essa criança feliz, ela se encontra lá naquele pontozinho que a gente achava que era o nosso estresse, mas que nele existe um grande ponto de crescimento. Que no caso do tipo 1 é o tipo 4. Aí a gente vai para lá e a gente se torna criança feliz. Por quê? Porque chegou lá? Não, porque quando você chegou lá, significa que você já conectou com a beleza do 7, já conectou com aquilo que precisava para poder você conseguir acessar, para dar um passo a mais na sua jornada e conseguir deixar que a tua criança curasse as primeiras feridas, que eram as feridas que estavam lá atrás, integrasse essas feridas com a criança anímica que ficou lá, com a parte esquecida que ficou lá. Quando você integra essas duas partes, você vem para cá fazendo esse resgate, uma possibilidade de olhar para essa criança feliz, né? De olhar para esta criança de uma forma inteira. Então aí a gente tem as 3 perspectivas da criança, né, do tipo 1. Então a gente percebe que todos os tipos do Eneagrama, eles passam por essa trajetória, eles passam por essa jornada de cura, né? E que as flechas, elas são o primeiro mapa, elas servem como um mapa para nos nortear nesse processo de cura dentro da caminhada do Eneagrama. Então, se você é um terapeuta, se você é um mentor, se você é um coach, vai trabalhar na sua perspectiva essa criança, né, automaticamente você tem um mapa muito claro de quais são as possíveis demandas que estão lá através da criança ferida. Todo o potencial que está adormecido na criança anímica. Todo o vislumbre, toda a potencialidade que a gente pode encontrar de felicidade, cura e transformação, todo o horizonte positivo que a gente vê na criança feliz. Então, essas 3 perspectivas dessa parte dentro de nós, que é a parte da criança interior, geram uma profunda transformação. Inclusive, dentro da formação profissional, eu vou botar, acho que talvez, dentro da parte dos da aplicações práticas psicoterapêuticas. Eu vou deixar lá para os meus alunos psicoterapeutas aprofundarem mais nisso e eu vou passar por todas essas criancinhas lá. Então, a gente vai ver que existe isso e cada um dos tipos tem uma criança específica. E que quando você entender isso essa noite, isso já vai gerar uma profunda mudança dentro de você. E aí eu quero te apresentar o que foi, que criança é cada uma dessas, para que você entenda e você consiga sair daqui com essa sementinha de reflexão. Só em entender qual é essa criança, a gente já consegue compreender muita coisa. A gente já consegue ter uma noção. Então, gente, vamos começar a falar das crianças, né? Vamos falar da criança interior de cada tipo. A criança do tipo 1 do Eneagrama, ela é conhecida como a criança frustrada. A criança ferida, né, na realidade. A criança ferida do tipo 1 é a criança frustrada. Aquela criança que em algum momento queria ser livre, alegre, livre e solta, e que ela foi castrada na perspectiva de poder expressar a sua leveza, a sua espontaneidade. Em algum momento ela percebeu que ser totalmente espontânea
totalmente leve, totalmente como uma criança mesmo, ela estaria sendo irresponsável. E este senso de ser ou não ser irresponsável, essa dualidade, faz com que a criança tipo 1 comece a reprimir os seus impulsos, comece a reprimir as suas vontades. Seja porque ela faz isso para atender os outros, ou seja porque alguém, seja pai, mãe, avô, avó, força essa criança a entrar nesse processo de repressão. Seja por um motivo ou por outro, a criança que estava espontânea se fecha e com isso ela se sente frustrada. Por isso que a pessoa tipo 1 cresce como um adulto irritado. Né? A gente diz, por que os tipos 1 são tão irritados? Porque eles são pessoas que têm dentro dele uma criança que tem a constante sensação de que está frustrada. Então não dá para ser uma pessoa plena, leve e feliz, né, gente? Isso falando no padrão da personalidade, né? A gente vai perceber que a criança do tipo 2 era uma criança carente. Por quê? Porque ela era uma criança que expressava muito amor, ela dava muito amor, queria receber muito amor, cobrava esse amor dos pais, só que muitas vezes esse amor não era correspondido. Então chega uma hora que a criança começa a encarar esse ato de cobrar o amor dos outros como talvez um obstáculo para as pessoas não quererem dar o amor. Então ela diz assim, será que se eu parar de pedir eles me dão? Ai, às vezes dão. Aí a criança tipo 2 vai e entra no outro movimento. E será que se eu começar a oferecer eu recebo mais? Aí é onde entra a ideia de que eu começo a doar na expectativa de receber. Então a criança do tipo 2, ela entra nessa coisa de ser a criança carente, de que acumulou ali muita necessidade de atenção que não foi correspondida. E como é que é a criança ferida do tipo 3 do Enneagrama? A criança do tipo 3, ela era uma criança que ela se sentia muito amada, que se sentia muito acolhida. Em algum momento ela viu que foi preterida. É muito comum a gente ouvir as crianças tipo 3 tendo a sensação de que foram comparadas com alguém, às vezes um primo, uma prima, um irmão, e nessa comparação, de alguma maneira, ela sentiu que precisava provar que era melhor, porque senão ela ia ser colocada de lado. E muitas vezes ela tinha esse paradoxo de ter uma figura paterna que cobrava muito e não dava a atenção que ela queria, e uma figura materna que compensava essa falta de amor da paterna. E isso fazia com que esta criança entrasse numa sensação de ter sido uma criança rejeitada. Uma criança que ela não se sentiu de verdade amada, ela sentiu que teve que comprar o amor. Comprar o amor através de quê? Comprar o amor através de bons comportamentos, de, na realidade, comportamentos de superação, de destaque, de ser o melhor em tudo. Tanto no nível de corresponder aos comportamentos ideais, quanto ao nível de alcançar resultados, de primeiro lugar, de estudar, de se destacar, de estar sempre à frente para ser querido e amado. A gente vai perceber que a criança tipo 4, né, e aí a gente vai entrar na criança tipo 4, ela era uma criança que se sentiu muito amada. E essa criança, em algum momento, perdeu a fonte desse amor. Ela perdeu a fonte desse amor por uma situação real, no sentido de os pais se divorciaram, por exemplo, um ente querido que ela era muito conectada morre, e aí ela sente que perdeu, e isso gera na criança o quê? Uma sensação de inferioridade, uma sensação de que eu não sou merecedor de amor. Por quê? Porque se eu fosse merecedor, eu tinha ficado com essa pessoa tinha continuado. Se esta pessoa me abandonou, então é porque eu não sou merecedor de amor. E aí eu entro nesse processo, e nesse processo de estar ou não estar como merecedor de amor,
eu fico a vida inteira buscando provar para as pessoas que sim, eu mereço o amor delas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa única, diferente, especial. Então, como eu sou único, eu não posso ser comparado. Como eu sou único, eu não posso ser julgado. Então, eu só posso ser amado, né? Com a minha individualidade. E aí a gente percebe que esse é o comportamento o impacto que tem na criança tipo 4 do Enneagrama. A criança do tipo 5, ela foi a criança que ela, em algum momento, ela se sentiu invadida. Ela queria ter o espaço dela, ela até em alguns momentos ela pode ter buscado se conectar com alguma das figuras, seja mãe, seja pai. Só que ela, de certa forma, se sentiu também meio que traída nessa confiança, porque em algum momento ela confiou alguma coisa dela, ela deixou o outro saber e esse outro expôs ela, ou pelo menos ela teve a sensação de ter sido exposta. E além de expor, essa criança ela pode ter tido a sensação de que nunca teve esse espaço dela, tinha que dividir o quarto com o irmão, ou então não tinha na casa, era muito movimentada, sempre tinha gente, a criança ficava se sentindo é, acuada, sem espaço, sem ter como respirar. Então, automaticamente, a criança do tipo 5 começa a desenvolver a ideia de que eu me senti muito invadido, muito invadida, e eu não posso permitir que as pessoas me invadam novamente. Para evitar que as pessoas me invadam, eu vou criar estratégias para me isolar, eu vou criar estratégias para me proteger, uma verdadeira muralha de gelo ao meu redor. E dessa maneira eu evito que a pessoa tenha acesso a mim. Só que isso faz com que essa criança ferida se sinta cada vez mais sozinha, cada vez mais solitária. E isso não resolve o problema, isso só agrava, né? Então, automaticamente, eu entro nesse processo de isolamento, como tipo 5, me desconecto do mundo dos sentimentos e quando eu preciso fica difícil. Vamos para a criança tipo 6. A criança tipo 6 foi a criança que se sentiu assustada. Assustada por quê? Porque em algum momento da trajetória dela, ela confiava que alguma figura de autoridade iria protegê-la, ia cuidar dela, e essa mesma figura de autoridade acabou punindo ela em alguma situação da vida. Ou não protegeu ela como ela esperava que ela iria proteger. E aí a criança tipo 6 começa a desenvolver uma crença de que não pode confiar, porque a qualquer momento essa pessoa pode simplesmente decepcionar ela novamente. Então, para evitar que eu seja decepcionado novamente, eu entro no processo de ficar sempre muito precavido, sempre me antecipando aos problemas. É exatamente nisso que essa criança, ela começa a olhar para ela e dizer: meu Deus, eu estou muito assustado, eu estou muito apavorado, eu estou muito tensa com as possibilidades de problema que podem vir a me ameaçar. E eu fico tensa, por quê? Porque quando eu achei que eu estava segura, eu percebi que não estava. Eu fui decepcionada, é, eu me senti desprotegida e com isso eu fiquei assustada. Assustada com a possibilidade da vida me ameaçar, assustada com a possibilidade da vida me fazer passar por situações desafiantes. Então a gente percebe que a criança tipo 6 do Enneagrama desenvolve essas características de ser uma criança assustada. Por quê? Porque em algum momento ela achou que estava protegida, que estava assim, só que ou ela foi ameaçada, ou ela viu alguém ser ameaçado, e isso disparou nela o gatilho de que se eu não fizer a minha parte, eu também serei castigado, eu também serei punido. Entendeu? E aí a gente vê que isso gera o medo e gera todas as consequências que o adulto tipo 6 acaba desenvolvendo. A criança tipo 7 é engraçado porque ela se sentiu muitas vezes uma criança. Às vezes a gente pergunta para o tipo 7, né, como é que ele foi a infância dele, quase todo tipo 7 vai dizer que a infância foi feliz. Aí eu brinquei, eu era alegre, eu era danado, eu era espontâneo, eu era isso. Só que isso é a parte que o tipo 7 quer ver. Porque o 7, ele tem aquilo que a gente chama de
memória seletiva. Ele deleta aquilo que incomoda ele e fica somente com aquilo que ele gosta, somente com aquilo que faz sentido para ele. Mas quando o 7 começa a olhar para dentro, quando o 7 começa a passar o filmezinho na cabeça, é muito comum a gente perceber que o tipo 7 vai dizer que ele se sentia às vezes uma criança reprimida. Uma criança que tinha vontade de fazer mais, de brincar mais, de estar mais livre. E sempre tinha alguém que ficava meio que reprimindo essa liberdade que eu tanto queria. E esta repressão, ela está muito conectada, às vezes, com a figura materna, né? A figura materna que acaba reprimindo. Na realidade, não é nem a figura materna, é a figura paterna, mas normalmente a mãe tem esse papel, né? De ser aquela que impõe as regras, que fica lá em cima. E aí o que acontece? A criança tipo 7, ela entra num padrão de desconexão emocional com a figura da mãe. Ela começa a acreditar que ela não pode contar com a mãe o tempo todo para fazer com que ela seja feliz. É o que a gente fala do desmame precoce do 7. E com isso, a criança tipo 7 sofre. Sofre porque percebe que a mãe tem outra coisa ou outras coisas que são mais importantes naquele momento na cabeça dela. Inclusive, essas outras coisas podem ser cuidar dos irmãos, ou trabalhar, ou estar dando atenção ao pai. De um jeito ou de outro, a criança tipo 7 desconecta, mas ao mesmo tempo, o que mais marca ela, porque essa desconexão faz ela sofrer, só que ela tenta esconder, bloquear, né? O que mais marca é essa ideia de que eu queria ser mais livre, eu queria estar mais vivo, eu queria estar mais espontâneo e não podia, porque parece que sempre tinha alguém me botando para fazer as coisas, me passando regra, me limitando e querendo que eu encaixasse. Né? Então tem muitas crianças tipo 7 que têm essa consciência. E as outras que ainda não têm, que se vê como uma criança feliz, é porque talvez possa parar e refletir, puxar o fio aí, trazer da memória e tomar consciência disso. Então, gente, a gente vai ver que a criança tipo 8 do Enneagrama é aquela criança que se sentiu enganada. Vamos entrar no tipo 8? A criança tipo 8, ela, em algum momento, ela se sentiu enganada. Ela queria que a outra pessoa, sei lá, cuidasse, protegesse, que ela não via a malícia. Ela era uma criança inocente, uma criança que queria simplesmente ser feliz, uma criança que queria ser acolhida, receber carinho, afeto, como qualquer criança. E em algum momento ela percebeu que não, que ela precisava endurecer. Ela precisava endurecer para sobreviver. Sobreviver. Por quê? Porque ela viu que no mundo, ou você é uma pessoa forte e você sobrevive, ou você é uma pessoa fraca e você não sobrevive. E essa ideia de forte e de fraco tem a ver com o fato de ser ou não ser enganado, ser ou não ser o bobo da corte. A criança tipo 8, ela percebeu que em algum momento ela foi o bobo da corte, ela confiou em alguém e este alguém não acabou traindo ela. Seja porque ela sentiu que ela passou por situações de muita privação financeira, seja porque sofreu muita agressão física na infância, seja porque sofreu algum tipo de abuso. E aí automaticamente essa criança sofre. Automaticamente essa criança diz: eu não posso me descansar, eu tenho que estar sempre armada, porque se eu não tiver armada eu vou apanhar. Se eu não tiver armada eu não vou sobreviver. Então eu, como uma criança tipo 8, eu não posso me permitir que as outras pessoas me enganem novamente. Eu não posso permitir que elas me enganem novamente. Eu não vou voltar a ser aquela criança que foi enganada, aquela criança que foi abusada, aquela criança que foi maltratada. Não posso. Que precisou lutar para sobreviver. Não, hoje eu quero ser a pessoa que determina quem vive e quem não vive. Então, e aí os tipos 8 vão desenvolvendo a famosa armadura que vai fechando essa criança dentro deles. Protege, mas também limita o crescimento e o amadurecimento dessa criança dentro do tipo 8. Mas tudo bem. E aí, finalmente, a gente chegou no 9.
E a criança tipo 9 é a criança invisível. A criança que em algum momento ela percebeu que a opinião dela não servia para nada. Seja porque tinham muitas outras opiniões mais fortes, e aí a criança tipo 9 dizia assim, não adianta eu falar, porque no final das contas vai ser meu irmão mais velho, vai ser meu irmão mais novo, vai ser meu pai, vai ser minha mãe. Sempre tem a bola da vez e a bola nunca é minha. E aí pra que eu vou perder tempo falando? Às vezes isso era porque tinha muita gente falando, muita gente apitando, e eu não tinha como me colocar. Outra coisa é quando às vezes o tipo 9, ele tá num ambiente onde ele é tão mimado, tão paparicado, tão cuidado, sabe, filho de avó, filha de avó. Não tem coisa mais mimada no mundo que filho de avó, né, gente? E aí a gente vê que a pessoa tipo 9, ela não precisa fazer nada porque ela tem tudo muito nas mãos, ela tem tudo muito disponível, ela tem tudo muito fácil, tem sempre algum adulto fazendo tudo por ela. E aí quando acontece isso, a pessoa adulta ela acha que ela está cuidando da criança. Quando na realidade a criança não é tola, a criança começa a perceber que ela não tem voz, ela não tem vez. E aí ela diz assim, nossa, no final das contas não vale a pena eu expressar nada porque ninguém me vê. Mesmo eles fazendo todo esse movimento de amor, mas é um amor cego, é um amor onde eu não existo, é um amor onde só prevalece a vontade dos outros. É um amor onde eu tenho que simplesmente receber calado. Então ninguém pergunta o que eu quero, ninguém pergunta o que eu de verdade estou pensando. As pessoas, elas só determinam. Elas determinam aquilo que elas acham que é melhor para mim. E aí a criança tipo 9, ela começa a se perceber invisível. Ela começa a desaparecer. E ela pode se tornar um adulto que faz de tudo para ser omisso. E essa omissão vai tornando ele com a sensação cada vez maior de ser alguém invisível. Invisível entre os irmãos, invisível no relacionamento conjugal, invisível no trabalho, invisível em todas as esferas da vida. Por quê? Porque antes de tudo a criança ficou invisível para ela mesma. Então olha aí a sacada, né? E aí a gente vê que a criança tipo 9 tem isso. Ela se torna uma criança invisível. Então, gente, com isso, a gente aprendeu um pouco dessa criança interior. A gente viu hoje na nossa live o quê? A gente viu que a criança interior, ela é uma parte importante da nossa personalidade, porque é nela que a personalidade se estrutura. A gente viu que trabalhar com a criança interior é algo que vai trazer resultado em todas as esferas da vida, então não é apenas psicólogo que vai trabalhar. A criança interior, ela vai ajudar pessoas trabalhando na gestão, trabalhando na parte de mentoria, de coaching e, obviamente, na parte de psicoterapia. Nós temos ali todo um infinito, um oceano de possibilidades que os psicólogos, os psicanalistas e os psiquiatras podem, se forem também psicanalistas, né? Se forem também psicoterapeutas, que podem abordar, que podem trabalhar. E a gente vai ver também que dentro dessa esfera da criança nós temos as 3 dimensões, a criança ferida, a criança anímica e a criança feliz, que elas são muitas vezes conectadas através das flechas. E no final da nossa live, nós vimos as nossas 9 crianças feridas, que é o começo do nosso trabalho. Depois eu vou voltar com vocês falando algum dia sobre a criança anímica e outro dia sobre a criança feliz.